A Bíblia contém 735 previsões sobre o futuro, sendo que 81% delas já se concretizaram, de acordo com as Escrituras. A transcrição discute os sinais que levam à segunda vinda de Cristo, conforme mencionado em Mateus capítulo 24. O primeiro sinal envolve desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos, com uma advertência contra o engano. O segundo sinal refere-se a mudanças dentro da igreja, incluindo perseguição, redução de tamanho e proclamação do Evangelho a todos os grupos raciais. A transcrição também menciona o terceiro e o quarto sinais, envolvendo a angústia de Jerusalém e o escurecimento do sol, da lua e das estrelas antes da segunda vinda. A história da Bíblia começa com a criação da terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado que cubra uma gama tão ampla dos eventos no planeta Terra, em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar e, portanto, ninguém pode escrever o início do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai acabar, isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a sua curiosidade, foi para prepará-los para o futuro, para que não se surpreendessem quando ele chegasse e para que não o interpretassem mal. Seja grato por Jesus ter sido tão franco ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos no fim dos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias e estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. A cada geração cristã devemos viver para estarmos prontos para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e se tornaram literalmente realidade de acordo com a previsão das Escrituras. Então 81% de todas as profecias bíblicas já se tornaram realidade e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19 restantes também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou 100 correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Do resto, a maioria deles está preocupada com o retorno real de Jesus e o que se segue depois disso. Quantas dessas previsões ainda se tornarão realidade antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20. Estamos observando para ver isso acontecer primeiro antes de procurarmos pelo Senhor. E torno Jesus nos disse para vigiar e orar. O que vigiamos? Não podemos ficar parados e observar as nuvens e esperar que ele apareça. Não foi isso que ele quis dizer. Fique de olho no que está acontecendo no mundo e veja quais sinais eu lhe dei para ajudá-lo a preparar. Os sinais são os sinais. Então vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais seriam os sinais ou sinais do seu retorno. O que faríamos se não sabemos quando isso acontecerá? Com a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá um resumo dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24:36. Depois Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos veio até ele em particular e disse: diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Que sinal sinalizará seu retorno e o fim do mundo? Jesus disse a eles que não deixem ninguém enganá-los, pois muitos virão em meu nome alegando que eu sou o Messias, que eles enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. A nação irá à guerra contra a nação e o reino contra o reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas a primeira das dores de parto, com mais por vir. Então você será preso, perseguido e morto. Você será odiado em todo o mundo porque você é meu seguidor, e muitos se afastarão de mim e trair e odiar uns aos outros, e muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será desenfreado em todos os lugares e o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino será pregado em todo o mundo para que todas as nações o ouçam, e então chegará o fim. Chegará o dia em que você verá o que Daniel, o profeta, falou sobre o objeto sacrílego que causa profanação que está no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então aqueles em a Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no deck de um telhado não deve descer para dentro de casa para empacotar. Uma pessoa no campo não deve voltar nem para pegar
Um casaco quão terrível será para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias, e ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer época desde o início do mundo, e nunca mais será tão grande de fato, a menos que esse tempo de calamidade seja abreviado. Não uma única pessoa sobreviverá, mas será encurtada por causa dos escolhidos de Deus. Então se alguém lhe disser, olhe, aqui é o Messias, ou ali está ele, não acredite, pois falsos messias e falsos profetas surgirão. Levante-se e realize grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Veja, eu te avisei sobre isso com antecedência. Então se alguém lhe disser, olhe, o Messias está no deserto, não se preocupe, vá e olhe, ou olhe, ele está escondido aqui. Não acredite nisso, pois assim como o relâmpago brilha no oriente e brilha no ocidente, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião do abutre mostra que há carcaça próxima, então estes sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. E então finalmente o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus, e haverá uma manhã profunda entre todos os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com o poderoso toque de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, desde os confins da terra e do céu. Agora aprenda uma lição com a figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas, você pode saber seu retorno está muito perto, às portas. Eu lhes digo a verdade, esta geração não sairá de cena até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. Porém ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho, apenas o Pai sabe. Agora naquela passagem ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo e dimensões, por exemplo, guerras, fome e terremotos. Estes certamente estão acontecendo, mas já acontecem há mais de 2000 anos, estão ficando mais intensos. Então certamente estamos neste primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz para não se enganar. Ele diz que repetidas vezes, à medida que nos aproximamos do fim, o perigo é o engano, tanto dentro como fora da igreja. Neste caso, ele diz, dos falsos cristos, dos falsos messias, pessoas que aproveitarão a turbulência dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e conduzem pessoas para locais desertos apenas para terminar em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haveria. Mas como Jesus nos aconselha, não se assuste, não se preocupe quando você souber de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome estourando. Ele disse algo surpreendente: esses são eventos dolorosos, mas eles não são sinais de morte, são dores de parto. Então quando você lê sobre desastres na mídia, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente a nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está chegando. Não devemos nos alarmar ou consternado, não tão preocupado quanto o mundo ficará com essas coisas. Os desastres no mundo são a dor do nascimento em um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e esperamos que expressemos isso e ajuda, mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos. Estamos procurando um novo nascimento de um novo mundo e, portanto, não estamos consternados ou deprimidos por todos os problemas do mundo. Em suma, o conselho de Jesus para nós seria: não entre em pânico, não seja perturbado, mas até mesmo regozije-se e diga que tudo isso são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, a igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são desastres ao redor do mundo. O segundo são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas as quais ocorrem dentro da igreja. A primeira é a perseguição, que seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja, mas o amor das pessoas esfriará quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se nem todos os verdadeiros cristãos, sairiam sob o fardo da perseguição universal. Seu amor esfriaria. Isso é um sinal muito deprimente.
A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o Evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o Evangelho será proclamado. Uma igreja purificada menor teria um impacto maior no planeta, que é exatamente o que Jesus está insinuando. Falsos profetas pode ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto. Está tudo bem, ganhou. Se isso não acontecer, eles dirão: vó, agora. O conselho de Jesus é continuar, não ceda a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja são desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que deveria ser esse o caso? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto eles chegam da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados sociais, então haveria ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos reinos celestiais, somos únicos e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir, já que Jesus era tão diferente de todos os outros que atraiu ódio contra si mesmo. João 15:19. Se você fosse do mundo, ele te amaria como se fosse seu. Em vez disso, o mundo te odeia porque você não é do mundo, mas eu te escolhi fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitada. Nesta passagem Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel que é referido como a abominação de desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema sobre um ser humano? Um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e se recusa a aceitar qualquer outra pessoa. Se a vontade dele estiver acima da sua, um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente depois disso, para que saberemos quando ele chegará. Chegando, estaremos prontos. Quando esse sinal chegar, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol irá escurecer, as estrelas irão ao outono. Há muitas previsões sobre isso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus se enrolarão como um tapete, todas as estrelas do céu se dissolverão, os céus se enrolarão como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como a folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar: é isso? Os cristãos vão exclamar: o sol, as estrelas e a lua pararão de brilhar. Logo antes que isso aconteça, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho do relâmpago que marcará seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontramos. Não estamos nos reunindo em um estádio terrestre, porque não há, se não for grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o alcançaremos no ar e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está nos portões prestes a passar. Ele diz então, Jesus faz uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se extraviaram. Ele diz: agora aprenda esta lição com a figueira: assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas saírem de você, saiba que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você percebe todos esses eventos acontecendo, você sabe que estamos lá agora. Que a analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas. Como Jesus muitas vezes apresentou em seus ensinamentos, você vê a figueira fazendo isso. Você diz que o verão está chegando e virá no mesmo estilo. Quando você notar esses 4 sinais, você sabe que o verão está chegando. Infelizmente as pessoas leram isso como uma alegoria. Para encerrar nossa pergunta do dia: como você está se preparando? Quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Deixem seus comentários, compartilhem com os amigos que adoram uma boa história e inscrevam-se para mais aventuras espirituais e investigações proféticas. Que essa jornada nos ajude a entender melhor o mundo ao nosso redor e a nos preparar para o que está por vir. Até a próxima, pessoal!